no PDE, ele tem uma previsão de como que a geração distribuída vai se expandir nos próximos 10 anos. A previsão que está lá no PDE é essa daqui, ó. Ele sai aqui de 8 gigas, né? 8.000 megawatts, né? Em 2021, ele começou, né? Depois já era dado real, ele vinha 2022 e vai até 2031, o período que ele analisa de 10 anos, e é colocado depois ali mais 5 anos, que é o período pós o período oficial, que é para o programa deles lá poder rodar, é uma questão mais técnica, tá? E o que a gente vê aqui, pessoal? A geração distribuída, a gente acabou de ver o dado real que veio lá da ANEEL, está crescendo exponencialmente. Lá no PDE, a geração distribuída vai crescer linearmente ao longo dos 10 anos. Ainda assim, é um cenário oficial. A gente falou, olha, ele deve estar subestimando esse crescimento da geração distribuída, porque ela cresce exponencialmente e aqui está linearmente, mas vamos utilizar. Vamos olhar o seguinte, olha, ele foi lá e fez uma previsão do que o Brasil precisa de energia, qual que vai ser o custo da energia, tal, para os próximos 10 anos, como vai ser a operação do sistema, considerando que essas usinas distribuídas aqui, essa capacidade vai existir. Se a gente tirar essa capacidade, né, o que acontece com esse custo? Esse é um custo da energia de todo mundo, é o quanto que as usinas vão ter que gastar de combustível para operar, né? A hora que a gente faz isso, faz o mesmo estudo oficial com a geração distribuída, que é o que está lá no plano, e tira a geração distribuída, a gente chega nessa diferença aqui, ó. O custo de operação do sistema, ele aumenta sem a geração distribuída. Ele sai de 397 bilhões de reais ao longo do período, né, a média, quando choveu, quando não choveu, ele fez vários cenários e colocou o valor médio aí. Então, de 397 bilhões, ele aumentaria sem a geração distribuída para 431. Então, a gente está falando que a geração distribuída ela está reduzindo no próprio plano oficial o custo de produção de energia do Brasil em 34 bilhões de reais. A gente traz aqui um histórico desse risco hidrológico. A gente tem que o ano passado, que foi o ano da seca, o risco hidrológico foi de 53,7 bilhões de reais, né? O ano anterior, 2020, o risco hidrológico foi de 22 bilhões de reais. Quando a gente olha ali para 2019, foi 18,2. O que acontece? A hora que a gente coloca a geração distribuída, o preço da energia ali, as térmicas mais caras deixam de ser geradas, o custo da hídrica não gerar diminui. A gente fez essa conta para esse cenário oficial dos 10 anos, né? Com a geração distribuída, se espera que esse custo ao longo dos 10 anos seja de 36,6 bilhões em média, quando chove, quando não chove, né? Quando tem térmica acionada, quando não tem. E se a gente tira a geração distribuída, esse custo vai para 48,1 bilhão de reais. Ou seja, a geração distribuída está ajudando a reduzir o risco hidrológico, na média, em 11,5 bilhões de reais. É uma redução de custo de risco hidrológico de 24%, ou seja, aquela hídrica teria um custo, pelo fato de ter a geração distribuída, ela tem um custo menor, justamente porque as térmicas mais caras deixaram de ser acionadas. Em secas severas, esse risco hidrológico aumenta muito. A hídrica vai gerar muito menos, porque está seco, e além disso, o preço da energia no mercado vai estar muito mais alto. Sem a GD, o risco hidrológico sobe para 226 bilhões numa situação de seca. Com a GD fica em 199, ou seja, a GD traz um benefício, de acordo com as previsões de crescimento da GD oficiais que estão lá no plano, de 27 bilhões de reais, é uma redução de 12%. Então, a geração distribuída, ela está reduzindo essa questão do risco hidrológico, né, em 24% em média, e naqueles cenários mais impactantes, em reais ela fica maior, mas em percentualmente fica em 12%. E o custo da térmica variou ao longo do tempo, de janeiro de 2010 até janeiro de 2021. A gente olha aquelas curvazinhas azuis e roxinhas, que são as que mais variam, a gente percebe que essas térmicas têm um custo que varia demais, uma hora está baixa, uma hora está alta, uma hora está baixa. Quem que assumiu esse risco? É o consumidor. Se tiver uma seca, tiver que usar a térmica no momento do custo mais alto, vai ter que pagar mais caro. E se tiver no custo mais baixo, um aumento de preço mais baixo, vai pagar mais baixo, mas você não sabe quanto vai ser, você ficou com uma incerteza na conta de luz. E o que esse relatório da EPE traz, também está disponível lá no mesmo site, é justamente essa frase aqui de baixo, a gente colocou entre aspas, é uma frase que está no relatório, eles estão falando, olha, a gente tem que mudar o jeito de olhar para os leilões.
porque a gente está contratando a térmica que tem o custo atual mais baixo, muitas vezes, está dando uma competitividade para ela, mas não necessariamente esse custo é mais estável. Você pode contratar baixo e ele subir na sequência, e aí a gente acaba pagando uma conta mais cara, né? Então, essa frase reflete bem essa questão desse risco, né? Numa definição que nem a nossa, é da própria EPE. Esses resultados apontam para o fato de que, além do preço médio futuro ser um critério importante para a seleção das usinas, a volatilidade, que é o nome técnico para ficar variando, né, dos preços, também deve ser levada em consideração, pois insere riscos financeiros elevados aos consumidores. O que a gente vê é a geração distribuída reduz esse risco financeiro dos consumidores. A hora que a gente olha nos próximos 10 anos, a gente está falando de 120 meses, né? Sem a geração distribuída, as bandeiras vermelhas, patamar 1 ou patamar 2, elas seriam acionadas em 30 meses. Com a geração distribuída, elas são, em média, acionadas em 12 meses. É uma redução de 60% do número de meses com bandeira tarifária vermelha, na média. E se a gente for para uma seca, na seca a bandeira vermelha é muito mais acionada, né? A geração distribuída, né, sem geração distribuída, dos 120 meses, quando você tem secas, né, em 62, ou seja, em mais da metade, você teria acionamento de bandeira tarifária vermelha. Com a geração distribuída, o 62 cai para 42 meses, ou seja, a geração distribuída ajuda a reduzir o acionamento das bandeiras tarifárias. Então, a hora que a gente olha para o período, né, de 2022 a 2031, na média, a geração distribuída reduz o acionamento da bandeira tarifária em 60%. Pode chegar numa situação severa, está super crítico, está muita térmica gerando, ainda assim a geração distribuída consegue reduzir de 62 para 42 meses, né, 32%, o número de períodos com bandeira tarifária vermelha. E aí vem a derivada seguinte, né? Se com a geração distribuída, aquelas térmicas mais caras, que normalmente também são as mais poluentes, deixam de ser acionadas, a gente reduz também a emissão de gases de efeito estufa. Uma redução, em média, de 18%, né, da emissão, uma redução de 18% das emissões de gás carbônico do setor elétrico em função da geração distribuída. Sem geração distribuída, 367 milhões de toneladas por ano, com a geração distribuída, 300 milhões de toneladas por ano. A diferença é 67 milhões. Nas situações de seca, tem muito mais uso de térmica, né? A emissão passa a ser muito maior, vai para 555 milhões. Com a geração distribuída, reduz para 434, então vai para 121 milhões de toneladas. Então, em média, a geração distribuída reduz aqui em 18% a emissão de CO2, e no caso de seca severa, a redução é de 22%. E, por último, tem uma questão aqui que é muito importante, né? É que grande parte da energia renovável do Brasil ela está concentrada na região Nordeste. E o consumo está na região Sudeste. Para essa geração chegar do Sudeste, do Nordeste para o Sudeste, precisa ter infraestrutura, precisa ter sistema de transmissão. O que a gente vê hoje, né? Esses sistemas de conexão aqui entre as regiões, eles estão, de certa forma, estressados, né? Tem muita geração no Norte e no Nordeste, em épocas diferentes do ano, que precisa chegar para o Sudeste. E como tem essa questão da infraestrutura que não deixa essa geração chegar totalmente, porque chega no limite da capacidade de trazer energia de uma região para outra, a gente acaba tendo uma diferença de preços, ou seja, a energia que está sendo gerada no Nordeste e também no Norte acaba sendo desvalorizada em relação à energia gerada, consumida no próprio Sudeste. Os consumidores que estão no Sudeste têm que pagar mais caro e o gerador que está lá no Nordeste acaba tendo uma renda menor, porque o gerador vai ter que falar, olha, eu te vendo, mas eu tenho que cobrar um a mais, porque eu não vou conseguir te entregar aí no Sudeste, porque aí a energia é mais cara do que a que eu estou produzindo aqui, né? E o que acontece? Quando a gente tem geração distribuída, o consumo reduz. Com a redução do consumo, você consegue liberar mais capacidade dos sistemas de transmissão para trazer mais energia do Nordeste para cá. Então, na média, né, a gente está falando que quando não tem a geração distribuída, a diferença de preços entre Sudeste e Nordeste é de R$ 5 por megawatt-hora, na média. E né, quando você coloca a geração distribuída, vai cair para 2, ou seja, é uma redução de mais de 50%. Fala, mas isso é pouco. Mas quando o gerador vai vender um contrato de 10 anos ou um contrato de 15 anos, essa diferença ela acaba sendo maior, porque o consumidor não vai chover na média, ele sempre prevê que vai ter mais períodos de seca. Então, o que a gente coloca na seca, né, essa diferença fica com GD R$ 24
e sem a GD R$ 59. Tem como ver isso no mercado? Tem, né? Normalmente é cobrado de 5 a 15 reais por megawatt-hora para entregar de sobrepreço da energia gerada no Nordeste para poder entregá-la no Sudeste. A geração distribuída consegue reduzir esse valor, porque ela reduz o consumo, reduz o intercâmbio aquele intercâmbio que estava sendo realizado consegue aumentar porque tem uma carga menor a ser atendida, né? Então esse também é um efeito indireto que beneficia não só, né, os consumidores do Sudeste, também os geradores do Nordeste e toda a indústria renovável que consegue colocar mais capacidade no Nordeste e trazer mais para o Sudeste, porque com consumo menor por causa da geração distribuída, você tem mais espaço no canal ali de intercâmbio. Tá? Na média, tá? Na média, a gente tem redução do custo, risco financeiro, os encargos, preço Nordeste-Sudeste, perdas, redução do consumo, né? Nos 10 anos, 2020 a 2031, são os anos do período oficial, deu 86,2 bilhões de reais. Aqui, na parte de emissão de gases poluentes, né, a gente não tem como precificar isso ainda aqui no Brasil, né, mas a gente vê que logo, logo ele vai ter valor. Por enquanto, a gente não sabe quanto vale, depende aqui de outras regulamentações que estão caminhando em paralelo, né, e que tende a posicionar o Brasil aqui num grande, talvez, exportador até de CO2, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente nem fez a conta para lá. A hora que a gente anualiza isso, dá 10,3 bilhões de reais por ano, né? Se a gente comparar isso com a receita tarifária dos consumidores, a gente vê que dá algo em torno de 5,6%, ou seja, a geração distribuída, em média, nos cenários médios, ela contribui para reduzir a tarifa de energia elétrica em 5,6%. Porque, com cada um gerando sua própria energia, né, as térmicas mais caras não precisam ser acionadas, o custo da energia diminui, a exposição do consumidor àquele risco do preço se mexer diminui, o encargo aqui do risco hidrológico diminui, né? A diferença de preço entre supermercados diminui, as perdas elétricas técnicas diminuem, o consumo no horário de pico também diminui, você passa a despachar menos aquela térmica que entra só no pico, né? Então, a gente está falando de 5,6% a menos de tarifa. Bom, a gente sabe que esses não são os únicos benefícios da geração distribuída para a nossa sociedade. Existem mais benefícios técnicos, elétricos e sistêmicos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a postergação da necessidade de construir mais infraestrutura elétrica, que seria paga, rateada entre todos os consumidores, como novas linhas de transmissão, subestações e outras, né? E quando as pessoas, os próprios consumidores, geram a sua energia, investem nesses sistemas, instalam eles nas suas casas, eles ajudam a diminuir essa necessidade. E isso a gente ainda tem que contabilizar. Então, existe aqui esse número de redução de 5,6% na conta dos consumidores na próxima década. Ele é um número conservador, ele é a base, ele não é o topo, né? A gente com certeza deve conseguir reduzir ainda mais essa conta, uma vez que a geração distribuída tem outros benefícios importantes que estão sendo calculados ao longo desse trabalho. Mas tem também outros benefícios estratégicos que a gente não pode deixar de citar, são os benefícios socioeconômicos e são os benefícios ambientais. Então a geração distribuída ela fortalece a nossa economia, ela ajuda na distribuição de renda, ela ajuda a aumentar a competitividade dos setores produtivos, ela contribui também para proteger o nosso meio ambiente e trazer mais sustentabilidade para o nosso país. É importante que a gente não ignore, não deixe isso de fora da nossa conversa, né? Bom, na nossa visão, o trabalho que está sendo apresentado a vocês hoje de forma inédita, ele tem uma oportunidade de agregar de forma significativa com os próximos passos decorrentes da própria Lei 14.300, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no começo do ano. E só para fazer um breve relato, uma lembrança para vocês, né, talvez nem todos os jornalistas aqui tenham acompanhado no detalhe esses fatos e esses acontecimentos. Lá em 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública de número 10 para estabelecer os critérios para valorar os benefícios da geração distribuída, né? Só que em 2019, para surpresa do setor, do mercado e dos especialistas, a agência abandonou essa metodologia que é recomendada internacionalmente, como a gente vê aqui
na lista de estudos ao final da apresentação do Donato, abandonou essa metodologia e fez uma proposta de uma cobrança sobre a geração distribuída desequilibrada, que não levava em consideração os benefícios da geração distribuída. Isso fez com que o tema chegasse ao conhecimento do Congresso Nacional e, pelas mãos do Congresso Nacional, fosse construído o marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300 de 2022, garantindo, porque está nos artigos da lei, que todos os benefícios da geração distribuída ao sistema elétrico precisam ser devidamente contabilizados e levados em consideração nesta análise. E essa é a próxima etapa para a qual a gente acredita esse trabalho pode agregar muito, porque nessa próxima etapa que vem duas frentes de atuação, primeiro, o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, precisará estabelecer as diretrizes para essas contas dos benefícios da geração distribuída serem devidamente feitas. A segunda etapa é, a partir dessas diretrizes, a Agência Nacional de Energia Elétrica realizar a conta e disponibilizar essa conta para ser auditada de forma transparente pela sociedade. E a gente espera que, com uma metodologia clara, objetiva e com diretrizes bem apontadas pelo CNPE, esse trabalho possa avançar com qualidade, com clareza, com transparência, em benefício da sociedade brasileira. Então, diante disso, é importante até a gente relembrar, segundo a própria Lei 14.300, nós estamos chegando agora perto do prazo final para a definição dessas diretrizes do CNPE. Eram 6 meses da data de publicação da lei, que é de 6 de janeiro de 2022, então o tempo aí está rodando nesse sentido. A gente espera que esse processo possa avançar com qualidade, né? E que a gente possa levar em consideração esses aspectos e que o trabalho agregue nesse sentido de contribuir com a sociedade para que ela tenha conhecimento, informação de qualidade para fazer o acompanhamento e para que haja uma boa estruturação das diretrizes do CNPE a partir dessas contribuições técnicas de qualidade.